Fala, meus queridos, Mac aqui. Bitcoin, que rompe o canal de baixa que estávamos formando nos últimos dias, apresenta forte movimentação de alta, se sustentando aqui acima de 108 mil dólares. A pergunta do milhão é: esse rompimento aqui é um rompimento confirmado para renovarmos máximas históricas ou é apenas uma manipulação de mercado? Vamos ver rompimentos mais fortes aqui do fundo e até mesmo aqui um topo duplo, né? O pessoal adora um topo duplo para um fim desse ciclo. Pois bem, é exatamente isso que eu vou avaliar aqui nesse vídeo. E a primeira coisa que temos que olhar é a grande tendência do Bitcoin. A gente vem nessa grande tendência de alta desde lá de 2023, sim, com algumas retrações, mas sempre fazendo topos mais altos e fundos mais altos também. E a gente, principalmente sabendo aqui o volume, a gente pode ver justamente que a quantidade de volume nos fundos é bem maior que a quantidade de volume que a gente vê, né, aqui nos topos. E o porquê que isso é importante? Isso é importante porque mostra um interesse muito maior pela compra do que pela venda. Existe muito mais gente comprando do que vende, muito mais volume comprando do que vendendo. Agora, quando estou falando de quantidade de pessoas, né, e quem que está por trás dessas compras e vendas, é justamente importante a gente olhar aqui os indicadores de sentimento. Como a gente pode ver, desde lá de trás, também, o nosso CVD, que mostra nossas compras a mercado, vem caindo, ou seja, esse preço vem subindo com pessoas vendendo, mais pessoas vendendo a mercado do que comprando. E como a gente sabe, o institucional nunca compra e nunca vende a mercado. Isso é sempre um trabalho, é algo que quem faz é sempre o investidor sardinha. Por quê? Porque se o institucional começa a comprar mercado, eles vão pagar taxas exorbitantes de posições já exorbitantes em seu valor. Isso a gente pode ver também com a proporção do long short ratio. A gente vê que o nosso long short ratio está quase que em mínimas históricas aqui, ou seja, apenas dá mais potencial para o preço continuar subindo. Porque pensa comigo, se existem pessoas shortando o mercado enquanto o mercado sobe, esse preço continua explorando preços mais altos para liquidar essas posições, até que aí sim o institucional entra para montar as suas posições. Porque se todo mundo já está vendido, não tem o que ou para quem o institucional vender as grandes baleias, né? Que quer vender grandes quantidades. E é justamente isso que a gente vê nesse último fundo aqui, lá atrás. A gente vê o long short ratio lá em cima, e aí sim o institucional começa a comprar. E a gente vê também, não só isso, mas grandes volumes de liquidações de long, ou seja, as pessoas são liquidadas, têm seus longs liquidados, e aí o institucional vem e compra o long dessas pessoas, mandando o mercado para cima. O único problema que a gente pode ver que nos últimos dias foi de fato que dessa movimentaçãozinha de alta desse último dia que a gente teve foi com um CVD subindo, ou seja, com algumas compras a mercado, mas nada que preocupe, como eu disse, no longo prazo. Isso pode ver apenas uma retração aqui para casa dos 106, 105, e nesse caso eu vou estar olhando para fazer operações de long. Outro indicador que a gente pode olhar aqui também justamente é, como eu disse, a grande captura de longs nesse último fundo, como a grande quantidade de vendas a mercados nesse fundinho aqui. E por que isso é importante? Porque a gente pode ver, voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, que esse último fundo que a gente formou, voltando em V, foi apenas, aqui, né, uma captura de liquidez. Essa é a captura de liquidez aqui abaixo, o institucional abrindo posições aqui, voltando com bastante força em V, e isso valida a nossa perspectiva de que isso seja apenas, que isso seja de fato um rompimento, né? Mesmo que a gente veja aqui uma retração, eu vou estar olhando para abrir posições aqui, buscando esse movimento de alta. Outra coisa que a gente pode avaliar é extremamente importante quando a gente está falando sobre macro, topo de ciclo e continuação de movimentação de alta, é a dominância do Bitcoin. Olhando a dominância do Bitcoin, a gente pode ver que estamos ainda em máximas históricas sem nenhuma correção significativa desde o início. Isso mostra, a dominância do Bitcoin mostra justamente a valorização do Bitcoin contra todos os outros ativos, né? Contra todas as outras altcoins. E comparado no último ciclo, a gente pode ver que, de fato, há apenas uma formação de topo quando a gente vê essas correções bem grandes aqui no valor, né? Onde o preço do Bitcoin meio que despenca comparado às altcoins, ou seja, as altcoins valorizam bem mais do que o Bitcoin. Mas, durante todo o tempo desse ciclo, a gente não viu nenhuma correção significativa, apenas
poucas correções aqui, o que nos mostra que o mercado ainda não está eufórico. O mercado ainda está bem racional, valorizando o Bitcoin bem acima das outras altcoins. Apenas quando a gente tiver de fato, essas correções bem grandes aqui na dominância do Bitcoin, que a gente pode começar, de fato, a falar topo de ciclo. Mas isso não significa, voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, mas isso também não significa que você não deve estar olhando para realizar vendas. E o porquê? Porque acertar o topo do mercado é algo extremamente difícil. É bem provável que você vai acertar exatamente o topo. E sempre quando a gente está perto de renovar máximas históricas, mesmo que todos os indicadores aqui de captura de liquidez, etc., estejam mostrando aqui, podemos sim continuar tendo uma tendência de alta, sempre estamos perto de máxima histórica, é um bom momento de estarmos realizando lucros. Por quê? Porque isso faz com que o seu preço médio de venda sempre seja bem próximo de quê? De uma possível retração. Isso faz com que o quê? Com que o seu preço médio fique bem próximo do topo, perto de possíveis correções. Como a gente viu aqui, quem está vendendo perto do topo histórico, né? Lá atrás, conseguiu vender antes de uma possível correção. Quem vendeu nesse topo histórico aqui, perto desse topo histórico aqui, vendeu antes de uma possível correção. E justamente aqui, de novo, eu acho que é mais uma oportunidade, mesmo aqui, beleza, você perdeu uma movimentação de alta. Tudo bem, mas caso o mercado fosse contra você, você está protegido. E é sempre mais importante estarmos protegendo o nosso capital do que botando ele toda a risca. Porque se você não for vender nas máximas históricas, me conta, você vai vender quando? Ou seja, você não vai vender nunca, vai acabar o quê? Igual nos últimos ciclos, o que acontece que a maioria das pessoas fica acreditando na alta para sempre, não vende nunca, e aí começa a comprar aqui, começa a comprar aqui, começa a comprar aqui, e a alta depois não vem. E é justamente por isso que é extremamente importante estarmos vendendo sempre que a gente chega numa próxima máxima histórica. E quando eu falo vender, eu não falo apostar na baixa, eu não falo em shorts, eu falo simplesmente realizar parcialmente um pouco dos lucros que você tem nas suas moedas de investimento, nas suas compras em spot. Agora, voltando aqui para o olhar mais trágico e mais próximo aqui do Bitcoin, como eu disse, teve a captura desse fundo, eu estava olhando para poder realizar operações aqui no Bitcoin, caso ele volte na casa dos 105, 104 até 106 mil dólares, justamente porque esse aqui é um rompimento claro para mim. E vou estar olhando também nas altcoins, visto que elas ainda possuem um grande potencial de valorização, principalmente comparado com o Bitcoin. Não vou estar abrindo operação de short aqui, mesmo com esse CVD aqui subindo, né? Mesmo que a gente tenha algumas compras a mercados aqui, não vale a pena você apostar numa baixa, justamente no mercado que está se mostrando extremamente bullish. Mas, no mais, vou mantendo vocês atualizados lá na nossa comunidade do Telegram, 100% gratuito para quem não sabe, a maior comunidade de crypto trading do Brasil. Compartilhamos operações, tudo que eu estou fazendo, análise de mercado, notícias, páginas para você tirar dúvidas. Se você tem interesse, eu vou estar deixando aqui o link na descrição. E, no mais, o Mac vai ficando por aqui e até a próxima.